Bom dia. Vou aumentar aqui. Bom dia. Para nós é sempre uma alegria estar aqui, né? Para quem ainda não me conhece, não perdeu muita coisa, vai me conhecer agora, né? E nós vamos bater esse papo gostoso, porque é muito interessante e toda essa preparação, ela não é simplesmente música, sentar, ficar quieto, é conectar. É o momento que nós estamos tirando da nossa vida tão agitada para estar diretamente com Jesus. Então, muitos de nós vêm aqui buscar respostas para os nossos anseios, a cura para a nossa alma, enfim. E quando sentamos nesse local, a gente vai recebendo esse afeto, esse carinho, não só nas palavras, mas de todos os amigos espirituais que chegaram antes de nós e preparam o ambiente. Vocês sentem isso ou só eu que senti? Eu senti um passe ali. Eu estava ali com uma preocupaçãozinha e eu senti aquele passe caloroso, tipo assim, calma, calma. Porque às vezes vocês pensam assim, mas palestrante não tem dificuldade, não tem desafio, né, Aline? Lê do engano, todos nós temos. Mas vamos falar do que interessa. O que Jesus espera de nós. E se nós nos perguntarmos, quem é Jesus? Guia, modelo da humanidade. O farol que ilumina. O Jesus não é o Jesus da cruz. O Jesus não é simplesmente a imagem que está fixada, a qual a gente... aquele é o mestre amado. Jesus é o amigo de todas as horas. E como a Neuza bem colocou, Ele conhece cada um de nós na sua intimidade. Ele conhece cada um de nós nas nossas dores. Ele conhece cada um de nós nos nossos erros. E Ele sabe que a gente ainda erra. Sabe por quê? Porque estamos todos no mesmo processo. Processo de evolução, processo de transformação, que se faz necessário para que a gente possa sair desta encarnação um pouco melhor do que quando chegamos. Esse é o maior propósito de nossa vida. Então, se nós perguntássemos a Jesus, Jesus, o que o Senhor espera de nós? Talvez Ele respondesse assim, eu espero de vocês que vocês sejam perfeitos como meu Pai que estás no céu. E aí você fala, nossa, mas sede perfeitos como Deus? Eu estou tão longe. E aí Ele fala, calma, eu vou ajudar. Ele diz que você possa ser melhor a cada dia. Ajudou? Que você possa ser melhor a cada dia. Aí você ainda fica confuso, mas de que forma, de que jeito? Você é pai, seja o melhor pai. Você é mãe, seja a melhor mãe. Você está expositor, faça o seu melhor trabalho. Você lida com pessoas no seu entorno que muitas vezes te espinham, te incomodam, te machucam. Respeite, aguarde o momento das pessoas, pois ninguém é igual a ninguém. Não exija do outro o que você ainda também não sabe, não tem para dar. Nós estamos todos no mesmo processo de crescimento, de amadurecimento. E eu gosto muito de uma fala que a gente veio nessa obra, apareceu com muita relevância para mim, que nós possamos valorizar onde Jesus nos plantou. Ninguém está no lugar errado. Ninguém está com a pessoa errada. Guarda isso. Aonde você estiver, floresça. Floresça. Mas tem muita gente que me incomoda. Quem é esse muita gente? Os meus parentes? Os meus amigos? E se eles estão ali, tem um propósito. Do que vale estar numa casa espírita como essa, evoluindo, buscando respostas, bebendo desse evangelho tão lindo e maravilhoso, se na hora que eu sou chamado ao verdadeiro evangelho da prática, eu me incomodo, eu me melindro, eu me chateio. Esse é o grande barato. Então o que Jesus espera de cada um de nós? Que nós saiamos daqui melhor do que quando chegamos, como projeto reencarnatório. Eu e vocês, muito tempo atrás, assinamos um compromisso com a espiritualidade.
pode me mandar, vou lá para a terra, vou para o Brasil, a pátria do Evangelho, o coração do mundo, de preferência vou lá para a Zona Leste, viu? Se puder ficar na Penha, perto do clube recreativo, melhor ainda, né? Se eu encontrar com a Neuzinha, aí é graça, Senhor, não é isso? É isso, gente. Então assim, ninguém está aqui ao acaso, todo mundo tem um propósito. Quantas vezes eu imaginava aqui na Penha, eu falei assim, como eu gostaria de fazer uma palestra na Penha, porque eu fazia em torno, mas não fazia na Penha. Aí a Aline me promoveu a oportunidade de estar com vocês, e eu acho que eu fiquei tão querido pela Neuza, que de vez em quando ela me chama, mas para ver se eu melhoro como ser humano. Não é que eu estou melhor que vocês, não, que só os olhos dela falou assim, esse moço bonito, não, deixa quieto, vamos lá. Então o que Jesus espera de nós já entendemos, nós temos que sair daqui melhor, nós temos que ser melhor em tudo que faz. Quando a gente convida o nosso confrade, nosso amigo, para aquele café, para aquele pão, para aquela torrada, para aquele bolinho de chuva, ou simplesmente para aquele olhar e aquela troca afetuosa, a gente não vai com amor? Não vai com carinho? Não faz o nosso melhor? É isso que Jesus quer da gente no nosso dia a dia. Esquece os outros. O outro não me dá na mesma proporção, está tudo certo. O outro ainda me incomoda, está tudo certo. Por que está tudo certo? Por quê? Porque eles ainda não conhecem Jesus como Jesus está sendo apresentado para cada um de nós. Jesus é amoroso, Jesus é amigo, é companheiro de todas as horas. Jesus não deixa nenhum de nós para trás, nenhuma das suas ovelhas. Pelo contrário, ele para o rebanho e vai lá, pega o cajado, bate na ovelhinha e fala, vem. Vem, é para cá. Esse é o roteiro seguro. Num segundo aspecto, se nós perguntarmos, Jesus, o que o Senhor espera de nós? Hoje, domingo, todo mundo se preparou para estar aqui no GESB. Cada qual saiu dos seus destinos, das suas casas, para estar aqui nessa casa. E tomamos nosso banho, tomamos nosso café, pegamos ônibus, condução para estar aqui. Mas agora, olha o que Jesus nos pergunta. Estás numa casa de comunhão, a casa de meu Pai. Mas gostaria de lembrá-los carinhosamente. Se porventura, em algum dos vossos corações, ainda houver resíduo de mágoa, de ressentimento, alguma coisa mal resolvida, ao sair dessa casa, levanta-te, vá e reconcilia-te com teus adversários, enquanto estás a caminho. Entendeu? Reconcilia-te com os teus adversários, enquanto estás a caminho. E quem são meus adversários? O corintiano que não gosta do palmeirense? O azul que não gosta do vermelho? Não, o adversário é todo aquele que eu ainda, quando estou próximo, tenho repulsa, não aceito, não concordo. E é isso que está faltando para cada um de nós. Nós andamos muito intolerantes. Sim ou não? A gente entra na rede social, eu passo os olhos na rede social, né? Eu escrevo alguma coisa e saio. Mas muita gente está na rede social fomentando, arrumando confusão, fazendo intriga. E aí a gente fica distraído com essa história, vai lá e faz comentário, dá like. O que a gente está fazendo? Alimentando algo desnecessário. E a gente tem tanta coisa para se preocupar, ou só eu que me preocupo? Vocês têm preocupação? Tem? Olha, que interessante, Deus, aqui todo mundo tem preocupação. Eu também tenho. Então a gente tem que abrandar. Então quando ele nos convida, e essa fala é de Emmanuel, reconcilia-te com os teus adversários enquanto estás a caminho, é primordial. Porque senão a gente vem na casa de Deus, a gente vem estar com Jesus, pede um monte de coisa, porque a gente pede, não pede? A gente é pidão ou não? Pede, né? A gente esquece de agradecer, mas a gente pede. E aí, só que lá no fundo do meu coração, ainda tem tanto sentimento menor. Eu briguei, eu parei de falar com meu irmão, eu parei de falar com a minha cunhada, eu parei de falar com meu compadre, eu briguei com o meu chefe, mandei ele passear, lamber coco, sabão, não é? Eu achei interessante isso, porque esses dias eu estava numa casa espírita, Neuza, e eu fiquei
assim, Aline, eu cheguei na primeira fileira, tinha uma fila de trabalhadores de outra casa. E eu fiquei impressionado, falei, nossa, eu acho que eu estou ficando famoso, porque vieram de longe para me ver, lê do engano, tá? E estavam todos ali, dando risada. Eu fiz a palestra e quando terminou, eu fui cumprimentá-las e perguntei, tudo bem, queridas? Que bom que vocês vieram aqui. Ah, agora a gente é dessa casa. Falei, desta casa? Mas vou brincar, vocês não eram do GESB? Não, do GESB não. Vocês não eram da casa X? Era, mas a dirigente é muito chata, pega muito no pé, e tem que fazer isso, fazer aquilo. Nós abandonamos tudo, e viemos tudo para essa casa. Eu falei, ah, é? E vocês conhecem a presidente dessa casa? Porque eu conheço. Pensei, coitadas. Ela é uma gracinha, ela recebeu a gente com tanto amor. Falei, então vamos ver o dia a dia. Quando eu voltei 2 meses depois, eu perguntei para a presidente, cadê as meninas? Foram embora, não aguentaram. Então, quem que é o problema? É os dirigentes? Somos nós mesmos que não aceitamos, que não concordamos, que não queremos, que fica botando... Não é isso mesmo? A gente tem que ser do nosso jeito. Como é que a gente queria nossos filhos? Do nosso jeito, embaixo dos nossos olhos, nosso guarda-chuva. E os filhos não são do mundo, mas a gente só fala para os outros. Mas no fundo, então, reconcilia-te com teus adversários enquanto estás a caminho. Certa feita, um senhor me contou a seguinte história. Tinha amizade, ele começou. Tinha amizade com um amigo há 45 anos. Falei, nossa, eu tinha 50 e pouco na época, falei, quase a minha idade. E o senhor tinha amizade e não tem mais? Não, não tenho mais. Mas não tem mais por quê? Porque eu sou curioso, né? Não tenho mais porque ele me falou um negócio que eu não gostei, e eu não aceito que o cara fala dessa forma comigo, e eu parei de falar com ele, não quero mais saber desse meu amigo. Eu falei, mas meu amigo, 45 anos é uma vida. Quer dizer que bastou uma fala dele que discordou da sua posição para você acabar com a amizade? Para mim acabou. Mas você não me contou que vocês passeavam, vocês pescavam, vocês viajavam? Não quero olhar na cara mais. Só que falou para a pessoa errada, né? Falou para mim. E eu não ia deixar barato. Eu falei, deixa eu falar uma coisa para você. Reconsidera. Reveja. Às vezes ele não estava no bom dia, não estava no bom momento. Sempre é tempo de reconciliar. Não deixa isso. Vocês não são mais crianças. O senhor já está com quantos anos? Já estou indo para 70 e pouco. Falei, então, e ele também. Daqui a pouco os dois têm que ir embora. Embora para onde? Voltar. Voltar para onde? Para o outro lado. Né, meu filho? E aí, já pensou levar um peso desse desnecessário? E botei a minhoquinha na cabeça dele e fui embora. Passados uns dias, ele me ligou e falou assim, oi, tudo bem? Eu pensei muito no que o senhor falou. Quando é que o senhor vai para aquele lado? Porque ele não dirigia mais. Falei, hoje eu vou. Hoje? Mentira, eu só fui para pegar ele. Eu levo o senhor, deixo o senhor lá na porta. Mas você não pode entrar e bater esse papo com ele também? Falei, não, essa história é sua, não é minha. Mas eu te dou a carona, é caminho. Peguei, passei, levei o senhor, pus na porta da casa do amigo dele. Ele desceu, você não quer esperar um pouquinho aqui? Falei, mas por quê? Vai que acontece alguma coisa? Não vai acontecer, é só entrar desarmado. Entra na humildade, entra para conversar. Vocês são amigos, pô. Vocês não são dois estranhos. Mas se ele me receber mal, não faz mal. E se ele fizer cara feia, não faz mal. Diga para ele, vim te ver, precisamos conversar, vamos ter uma DR. Não é isso que fala hoje? E ele foi, tocou campainha, o colega veio, quando me viu, eu cumprimentei, falei, bom papo, hein? E fiquei lá fora, esperei um pouquinho, esperei 15 minutos, meia hora, 1 hora, falei, já deu certo. Daqui a pouco ele me liga e fala, olha, nós já reconciliou, está tudo bem de novo. Parte 2 da história. Essa foi a reconciliação, parte mais importante. Esse amigo dele ainda trabalhava. E trabalhava na área jurídica criminalista. E naquele dia, passado um tempo, ele saiu para vir aqui para o Fórum da Penha, coincidentemente. E quando ele vinha vindo, um motoqueiro também vinha seguindo ele. E num determinado farol, bateu no vidro e quando ele olhou, alvejou ele com 4 tiros. E aí aquele senhor me ligou e disse, você não acredita? Meu amigo foi assassinado 7 dias depois da reconciliação. Deu para entender o recado?
a gente não sabe o dia que a gente tem que voltar. Não deixa para depois. Se tiver que reconciliar, não é o caso de vocês, que vocês são tudo espírito evoluído, eu vejo a aura de vocês, azul, verde, tudo bonito, amarelo, tem umas aqui que me ofuscam, eu não consigo nem enxergar. Mas se vocês conhecerem alguém que está numa situação dessa, conta essa história. Vai, reconcilia, ajusta, pega na mão, pede perdão. Não é vergonhoso pedir perdão, viu, gente? Não é vergonhoso. Pede perdão. Não deixa para amanhã o que você tem que fazer hoje. Tá bom? Vamos então para o terceiro aspecto. O que Jesus espera de nós? Uma das coisas que a espiritualidade mais me cobrando muito, no meu caso específico, é: por favor, não se perca. Por favor, nesse mundo material e com todas essas portas abertas, não quero que você se perca pela porta larga. Então eu vou dividir com vocês. Não nos percamos na porta larga, porque a porta larga, os convites são vultuosos. Sim ou não? Faz isso, faz aquilo, isso aqui também pode, ninguém está vendo, uma vez só, uma vez, Jesus passa desapercebido. Passa não. Então o que Jesus nos pede? Nesse mundo extremamente material, que nós deixemos de ser aparência e que nós possamos viver a nossa essência. E como é que se vive a essência? Nesse mundo tão grosseiro, nesse mundo tão árduo, fazendo o nosso melhor. E aí Jesus nos ensina no capítulo 15 do Evangelho: fora a caridade não há salvação. Que nós possamos definitivamente sermos pessoas melhores, mais benevolentes, mais pacienciosos, mais caridosos, mais fraternos. Quando você perguntar a alguém, e se você não faz, comece a fazer a partir de hoje, pergunte para a pessoa, por exemplo: bom dia. A gente até isso esquece. É tão corrido na nossa vida que a gente não dá bom dia. A gente não cumprimenta o vizinho de porta mais. Eu sou do tempo que mamãe fazia um bolo de fubá, não é isso? Que batia e punha um pedaço de bolo e falou: leva na comadre. E eu levava. E de lá ela trazia um bolinho de chuva, eu trazia para a mamãe. Aqui na Penha. Mas acabou. Ninguém quer saber de ninguém. Ninguém quer saber da dor do outro. Ninguém se preocupa com mais ninguém. Só se preocupa com o próprio umbigo. Então, gente, o que Jesus espera de nós? Que nós possamos ser essência. Essência é o perfume que Jesus nos ensinou. Sejamos leves, sejamos afetuosos. Mas o mundo não é na mesma proporção. Não se preocupa. Como que foi com Jesus? Foi fácil para Jesus? Precisamos terminar como é que ele foi, como é que terminou a caminhada dele? Foi árdua, foi pesarosa. E no momento da cruz, o que ele diz? Pai, perdoai, porque eles não sabem o que fazem. Se Jesus, que foi Jesus, passou tudo o que passou, até para nos ajudar e mostrar um roteiro seguro, nós estamos reclamando. Nós estamos reclamando porque fulano é assim, porque ciclano é assado, porque o meu patrão toma essa atitude. Deixa eu falar para vocês, quanto mais responsabilidade, mais autoridade eu tenho nesse planeta, mais compromisso eu tenho assumido para dar conta de tudo isso. Vocês têm noção disso, não? Às vezes a gente fala mal da política, eu não vou falar de política. A gente fala mal da política, do A, do B, do C, do D, pronto. Vocês queriam estar no lugar deles? Alguém queria ser presidente da nação? Deputado, vereador? Não é fácil. Quantas vezes eu fui convidado para ser vereador de Guarulhos? Muitas. O movimento espírita falou: eu te apoio, porque você é um cara ímpar. Eu tenho medo. Porque o cara ímpar, quando entra lá, pode não ser mais ímpar. Então, na minha dúvida, eu não vou e não quero. Prefiro ser conhecido deles. E ponto final. Então, não é fácil para definitivamente de julgar as pessoas. Quando você quiser julgar, experimenta colocar a sandália dele. Quando você achar que a sua vida está difícil, olha para o lado. Você sabe que eu vinha vindo de Guarulhos para cá hoje? Juro para vocês. Parece que hoje foi um dia diferente. Eu achei tantas pessoas em estado de rua, tantas, mais do que normal. E assim, uns em estado caótico da drogadição. Uns despidos, uns desnudos,
uns já não sabem nem o que estão fazendo mais. E eu pensei assim, nossa, Senhor, é triste, mas Ele escolheu. Ó, Ele escolheu nessa caminhada. Obrigado, Senhor, porque eu estou indo levar a palavra para alguns corações fraternos. De alguma forma, quem sabe a gente leva um acalento na forma do ir de pregar que o Senhor me ensinou. Obrigado por não estar naquele caminho. Mas se a gente não se cuidar, a gente pode? Por que não? Não é isso? Então, cuidado com o que você pensa, como você age, qual a sua postura no seu dia a dia. Para de julgar, para de criticar. Para. Pensou? Opa! Não devo mais. Porque Jesus espera de mim algo maior. Que eu seja bom, que eu perdoe, que eu seja benevolente. Então, poxa, se eu sei que tudo isso que Jesus espera, por que eu vou fazer o contrário? Porque quando eu estou em consonância com todos esses pensamentos de Jesus, vou contar uma história boa para vocês. O universo conspira a meu favor. Tudo aquilo que eu almejo, que é palpável e possível, acontece. Esclarece. A porta se abre. Mas se eu ainda estou cheio de ranço, cheio de situações mal resolvidas, como é que a coisa vai acontecer? Não dá, ainda não estou pronto. Preciso passar ainda um período mais no processo da forja, para me aprimorar como ser humano. E não pensa que isso é impossível, não. Isso é processo. É um dia de cada vez. Quando vocês chegaram aqui a primeira vez, se vocês olharem hoje para aquela pessoa que chegou, vocês estão melhores ou não? Sim? Certeza. Porque a gente despertou na consciência. A gente já sabe o que é certo e o que é errado. A gente já sabia, mas não fazia. E agora a gente toma cuidado com tudo. Até com aquele papel de bala que você jogava na rua antes de entrar no centro, você pega o papelzinho, que nem esse aqui, ó, põe no bolso. E quando for no lixo, eu ponho no lixo. Porque tomei consciência. Mas outrora, uma vez eu peguei e joguei um chiclete fora assim, ó, na frente de um português. Ele fez eu parar o carro e falou, ô gajo, para o carro. Eu parei. Ele falou, vamos lá buscar o chiclete. Eu falei, como assim? Tu tem noção do que o chiclete é capaz de fazer? Eu falei, não. Sabe o pássaro que não sabe o que é, ele pega às vezes o chiclete e aquilo gruda no biquinho dele e ele morre por causa que o chiclete ficou grudado. Nunca mais esqueci. Tudo bem que eu não achei o chiclete, mas eu parei o carro para agradar ele, mas aprendi a lição. Então, toda vez eu conto lá em casa, eu falo assim, as crianças pegam o chiclete, falam, lixo, não é na rua. Latinha de coca, lixo, não é na rua. Não sei se vocês conhecem, mas tem gente que é assim, não tem? Abre a janela e o mundo é o lixo. Bom, vamos ao que interessa, porque o tempo está acabando, o tempo urge, né? E compromisso é compromisso. O que Jesus espera de nós? Então, nós já entendemos que nós temos que ser essência. E essência se consegue através do trabalho caritativo, através do cumprimento, do olhar, do respeito. Aprendamos a olhar para as pessoas e dizer, bom dia, como você está? Se a pessoa dizer assim, a resposta, vai indo. Alguém já ouviu isso? Vai indo. Estou levando. Levando para onde? Levando pode ser para trás, para frente, estou mais ou menos, não é isso? Então essa pessoa não está bem. Quem sabe se eu tiver 5, 10 minutos do meu tempo, tão corrido, eu não digo, posso te ajudar? Ai, seu Ronel, mas vai que ela me pede um Pix. Você fala Pix, eu não tenho. Mas eu tenho palavra amiga, eu tenho um olhar. Sabe o que você mata a pessoa? Posso te dar um abraço? Alguém gosta de abraço aqui fora eu, não? Eu ganhei um abraço da dona Neuza agora, que eu vou falar para vocês. Eu fui até o céu, o 7º céu, e voltei. O abraço é tão profundo. Viu? Então, se eu não tiver nada para dar, dá um abraço, dá sua atenção, dá seu carinho. Está combinado? E agora, já indo para o último quarto. É mais 15, olha, eu já estava correndo aqui, então vou contar um caos. Pode contar um caos? Que aí a gente engrandece a história. Então vamos lá. Eu já contei essa história aqui, mas ela é tão importante, porque ela fala de caridade e fala de essência. Era véspera de Natal. E eis que Francisco Cândido Xavier
estava se preparando para mais um culto do Evangelho do Lar, tão bem exemplificado pela nossa irmã agora há pouco, da importância, lá na Casa da Prece. E aí, para quem não conhece lá, a Casa da Prece e a sua casa eram unidas, é só mudar a porta assim e sair no quintal. E aí, a irmã, como era véspera de Natal, que já trabalhava ao lado dele há tanto tempo, disse assim: ô Chico, hoje é Natal, vamos terminar mais cedo as atividades espirituais, para a gente comemorar Jesus como Jesus merece, na cabeça dela, como Jesus merece. E Chico entendia que Jesus merecia trabalhar, trabalhando para os outros, no culto do Evangelho, na psicografia. Então, ainda era divergente a posição da irmã. E aí, ele falou, ele balançou a cabeça, como se concordasse, que ele não ia discordar, e começou o trabalho. Num determinado momento, a irmã falou assim: Chico, já está tarde, vamos terminar mais cedo, tentando convencer o Chico. Aí foi no ouvido dele e falou assim: eu fiz aquele arroz sortinho, fiz aquele frango ensopado, preparei a mesinha do jeito que você gosta. O Chico gostava de tudo muito simples, prato de alumínio, caneca de alumínio, colher recurvada, esse era o Chico. E ele fez que não ouviu, continuou trabalhando. Quando terminou 11h30 da noite, ela estava brava, porque já era tarde. Ué, não comemora meia-noite, não é? Mais ou menos. Aí acabou. Ele terminou os trabalhos até o último minuto, acabou as atividades. E ela foi para casa para preparar, esquentar as coisinhas para deixar. Chico, então, passa pela casa e sai da sala, da Casa da Prece, entra no espaço da sala e vê a mesinha montada. Tudo lindo, bonitinho, na simplicidade. Ele olha e pensou assim: será que é justo eu sentar nessa mesa tão farta? Só tinha arroz, frango e farofa. Tão farta. Enquanto lá fora, muitas almas, hoje nessa noite, não tem nada para comer, nada para beber e nenhuma palavra amiga. Essa é a diferença de essência. Então ele pede licença e vai para o quarto. Quando ele chega no quarto, naquela caminha de madeira que ele senta-se, do lado do criado mudo, havia outro evangelho. E ele abre o evangelho ao acaso, e não existe ao acaso, a gente já sabe, capítulo 15. Fora a caridade, não há salvação. Lê e pensou, cá com seus botões: não me é justo jantar agora, com tantos lá fora, que não tem nada nesta noite. O que Jesus espera de nós? Ele também perguntou: Senhor, o que o Senhor espera de mim? Ele falou: vá e seja essência, como eu te ensinei. Ele sai no corredor, vai para a cozinha, pega um saco de pão. No interior tem muito saco de pão de pano, né? Que a gente vai botando o restinho dos pão. Pegou a garrafa térmica num braço, o saco de pão, o evangelho no outro e sai. No que ele sai, eis que vai passando um confrade lá fora. E o confrade diz: Feliz Natal, Chico Xavier. E ele diz: Feliz Natal, meu irmão. Vais para onde tão tarde, meu irmão? Vou para a comunidade da Vila das Palmeiras. Ô Chico, mas já é tarde, entra no carro que eu te levo. E levou, ganhou um tempo, né? Então, quando ele chega na Vila das Palmeiras, pontualmente ele desce, agradece, olha para o céu, porque era meia-noite. E ele agradece a Deus e a Jesus, porque aquele momento ele não estava na mesa, mas ele estava fazendo o que Jesus pediu. Quando ele termina esse momento de saudação e conexão, eis que ele começa a descer para entrar na comunidade. Como ele não tinha tanta coisa assim, tanto alimento, ele escolheu uma família para passar o Natal. E ele vai de frente a uma casa bem simples. Quando ele chega na porta da casa, eis que uma luz grandiosa se faz, a mesma luz que eu vejo nesse salão. E essa luz, aparece um espírito luminoso, que olha para Chico e diz: Chico, que bom que você está aqui. Vamos trabalhar com Jesus como Jesus nos ensinou. Era Dr. Eurípides Barçanufo. Eurípides em espírito e Chico encarnado vão até a casa e Chico bate a porta. Eis que abre a porta aquela senhora já tenra, magra, com vestidinho de chita, pezinhos descalços, cansada pela vida. Olha para Chico e diz: Ô senhor Chico, que bom que o senhor veio. Nós não tinha nada para comer, nós não tinha nada para beber.
Mas agora nós temos você. E você é como Zaqueu. Entra na minha casa, Chico. E Chico, emocionado, junto com Eurípides, entram na casa. Mas a casa não tinha móveis. A casa era uma palafita. Havia apenas uns banquinhos bem simples, nem mesa. Mas além de toda essa situação, essa senhora que já tinha quase 70 anos, cuidava de uma neta, tetraplégica, surda e muda, sem braços e sem perninha, só um corpinho. E ela não abandonou a netinha. Chico vai direto para sua neta, estende as suas mãos dadivosas, faz uma prece linda, põe os banquinhos em volta da neta, Eurípides de um lado, ele, a vovó, e ali abre o evangelho, faz uma leitura edificante, reparte o pão como se fosse a ceia de Jesus, dá para a senhora, corta bem um pedacinho pequenininho, coloca na boca da neta e diz: hoje, com certeza, Jesus está muito feliz, porque é assim que eu aprendi com Jesus. Então, que nós possamos ser a essência, talvez não desse grau como Chico, mas cada qual de nós podemos fazer toda a diferença na vida de outrem, seja no pão material, seja no pão espiritual, seja no acalento, no olhar, no abraço. Está dadas as dicas? Bora executar, menos aparência, mais essência. E aí vamos então para o último tópico dessa manhã. Não, vocês talvez não, mas se vocês conhecem alguém, vocês levantam a mão. Vocês conhecem alguém, às vezes, que atravessa momentos muito difíceis, que entra num deserto? A senhora conhece alguém? Um momento que a gente entra naquele deserto, que a gente fala: meu Deus do céu, parece que hoje não chega o dia. Alguém já viu história assim, não? Já? Eu também. Então, deixa eu contar para vocês que Jesus me ensinou. Deserto não é lugar de morada. Deserto é lugar de passagem. Para de querer botar os dois pés e fincar no deserto. Porque se você ficar no deserto, você não encontra mais nada. Nem oásis, nem água. Então, como Jesus é a água cristalina que nos enobrece, que é o nosso roteiro seguro, passa pelo deserto. E dentro do deserto de nossas vidas, aprende a lição. Neuza falou isso há pouco. Qual é a lição que eu preciso aprender? O que eu preciso melhorar? O que eu preciso aprimorar? Todos nós precisamos. Ninguém aqui é perfeito. Sinto muito, tá? Aqui não tem ninguém perfeito. Se tiver algum perfeito, vem aqui que eu sento, que eu quero ouvir você falar. Porque eu também quero beber e aprender com você. Então, é nesse sentido, gente. Todos nós passamos por nossas inquietações, pelos nossos medos, pelos nossos anseios, enfim, pelas nossas tribulações. E aí, muitas vezes, é numa casa como essa, reconfortadora, que a gente, nessa troca maravilhosa, não só da palestra, mas de tudo que vai acontecer no posterior, que a gente, não é que a gente toma um ar novo, uma nova disposição, um novo bom ânimo. E é isso que Paulo nos pede. Que a gente possa combater o bom combate. Para de achar que a nossa vida é uma luta. Como está a sua vida? Uma luta. Mas que luta é essa que não acaba nunca? Não é isso? Então, vamos começar a mudar a nossa fala, a nossa postura. Como está a sua vida? Está melhorando a cada dia. Esses dias, né, eu conversei com um senhor de 82 anos aqui da região, e eu falei assim, eu estava numa outra negociação, e ele falou: como está o negócio? Eu falei: está caminhando. Ele falou: está errado, já deu certo. Muda, está caminhando para dar certo. Já deu certo. Escuta um velho de 82 anos. Eu falei: é verdade, já deu certo. Então é isso nas nossas vidas, já deu certo. Mas eu tenho que fazer minha parte. Eu tenho que arregaçar as mangas e fazer o meu papel dentro do que eu combinei. E aí vem Jesus e termina dizendo assim para nós: não vos inquieteis pelo teu dia do amanhã, pois o dia de amanhã ainda não chegou. E a gente se inquieta ou não? Perde noite de sono? Fica doente? Toma remedinho para ansiedade? Para gastrite, para dor de cabeça, para enxaqueca. Todo mundo concorda, estou preocupado, vou montar uma farmácia, gente. Nossa Senhora! É assim que a gente é. Mas aí eu vou perguntar: nós nasceu com enxaqueca, com gastrite, com diabetes, com
bursite. Mas nós ficamos tudo assim. Por que será? Será que a gente não se inquieta demais? Será que a gente não desrespeita a nós mesmos? Será que a gente não espera do próximo muito? E aí a gente se aborrece? Não está na hora de mudar esse olhar? Vamos mudar esse olhar. Uma das estradas onde Jesus caminhava, todos os apóstolos que vinham logo atrás discutiam entre eles quem seria o maior no reino dos céus. Jesus tudo ouvia, nada falava. E aí, é lógico, Pedro puxa a conversa. Sou eu o maior? O primeiro? Aí vem André. Não, você é bravo, nervoso. Sou eu? Aí vem o outro. Aí vem Jesus, quieto. Determinado momento, Jesus para a sua caminhada proposital e dá uma lição a todos nós. Para, num momento bem crucial de uma curva, ele tinha que tomar a escolha para a esquerda, para a direita, ele para. E no que ele para, do outro lado da rua, havia um cão em estado de putrefação, podre. Aquele estado que ninguém quer ficar perto, onde o odor é desagradável. E ele permanece ali alguns minutos. A conversa muda. E aí todo mundo começa a observar o cheiro. Falou, Senhor, tanto lugar para a gente aprender o Evangelho, o Senhor para bem aqui. Olha que coisa horrível. O cão podre, cheiro horrível. Vamos caminhar. Lição. Todo mundo falou mal do cão e do cheiro. E ele olha para o cão e diz, que lindos dentes tinha este cão. Vamos começar a olhar os dentes das pessoas, não os brancos clareados, mas os dentes que eu quero dizer, o íntimo, o olhar. Vamos nos inquietar menos. Vamos viver um dia de cada vez. Tudo é possível para quem crê, para quem faz seu papel, para quem se revigora, para quem realmente está disposto a caminhar a porta estreita. O mundão da porta larga, aparentemente é fácil para todo mundo, mas quem escolhe caminhar com Jesus, eu vou falar para vocês, é mais árduo, mas o final é lindo, porque se ninguém falou para vocês, eu vou lembrá-los. Nós estamos todos aqui de passagem. Mais cedo ou mais tarde, uma hora temos que retornar e teremos que prestar contas de tudo que nós estamos falando, de tudo que nós estamos fazendo. E seria muito desagradável chegar do lado de lá com as mãos vazias. Que nós possamos chegar com as mãos cheias de obras, de caridade, de abraço, de sorriso, de acalento. Melhor, né? Do que chegar lá e aí? Ah, vivi um vidão. Fiz isso, fiz aquilo. Lá não tem banco digital. Então, o que fica aqui não sobe. Mas lá contabiliza tudo de bom que nós fizermos. Por nós, em primeiro lugar, por todos que estão em nosso entorno, não tem nada errado. Para de culpar os outros. Olha para você em primeiro lugar. Vê o que você precisa melhorar. Alguém precisa melhorar alguma coisa aí? Ou só eu? Alguém precisa melhorar? Bom, Jesus está vendo. Jesus, só a metade, está tudo bom. Sarou tudo, graças a Deus. Então, que nós possamos sair daqui melhores, mais fortificados, mais engrandecidos. E quando tiver dúvida, olha nos olhos dele e pergunta, o que o Senhor faria no meu lugar? E ele vai responder para nós. Meu muito obrigado, gratidão imensa. Falei para vocês não iam perder grande coisa me conhecer, tá bom? Mas estamos aqui. Meu sexto filho está lá fora, Sabedoria do Viver. É uma obra que nasceu no momento do meu descanso. Eu tirei 2 dias para descansar e na segunda noite um amigo espiritual aparece e diz, já descansou? Eu falei, mas eu estou no primeiro dia, precisamos trabalhar, porque eles não têm tempo para descansar. A Neuza bem sabe. E aí nasceu a Sabedoria do Viver. Quem puder contribuir, eu agradeço. Dinheiro do livro vai para o Lar Apóstolo Simão Pedro, uma casa que cuida de 14 senhorinhas na Zona Norte, para a gente reformar a casa. Obrigado. Gratidão. Parabéns. Você estava tão preocupado, né, com a palestra, foi maravilhosa. Eu quero te pedir um favor, que eu não te pedi antes. É que, assim, tem muita gente que conhece
a dona Heloísa Pires. Tem gente que ainda não conhece, né? E não sabe quem é, mas bem rapidamente, tá? Conta para a maioria bem rapidamente quem é, né? Fala um pouquinho do Herculano bem rápido e fala que ela vai estar conosco, tá bom? Dia 31 de maio, né? Bem rápido. Pessoal, dona Heloísa Pires é um ser ímpar, como Neuza, tem 84 anos, uma trabalhadora profícua, 84 anos, eu brinco com ela, você não toma remédio? Ela fala assim, nem se balena. Então, você vê a idade que ela tem, né? Filho, não tenho dor de nada. Mãe de 5 filhos, um monte de neto, uma trabalhadora. Filha de quem? Quem comprar o Evangelho, segundo o Espiritismo, vai ver assim, tradução, Herculano Pires. É filha de Herculano. Foi um grande jornalista, filósofo, um grande trabalhador na seara do Cristo. Fez um trabalho lindo, formou uma família espírita, e Heloisinha, como é conhecida, é uma das filhas de Herculano. E ela leva o Ide Pregai, hoje não mais conferencista internacional, mas já fez lá fora, Europa, América, hoje mais aqui, né? E a gente está conseguindo que ela venha aqui pela primeira vez, espero que venha outras vezes, dia 31 de maio. Imperdível. Estou sabendo que ela vai falar, se não me engano, de Madame Kardec, não é isso? O casal Kardec. Então, não percam. Eu sou suspeito, ela virou minha madrinha nessa caminhada, me ajuda muito para que eu possa ser uma pessoa melhor na essência, menos na aparência. Então, se vocês puderem estar aqui, eu vou estar aqui com ela aqui na frente. Não percam, porque vocês vão sair daqui agraciada, ela brinca, ela conta historinha, ela conta umas piadas. Com 84 anos, vocês vão falar, nossa senhora, eu queria ficar igual ela. Tá bom? E aí o aniversário dela é em junho, aí depois nós comemora. Beijo.